Em agosto do ano passado, prints de supostas conversas entre o chefe da Casa Civil, Júnior Gonçalves, e o governador Marcos Rocha circularam em vários grupos de WhatsApp. Entre os assuntos, ataques a deputados. O caso foi rigorosamente investigado. Após meses de investigação, quebra de sigilo de dados, rastreamento através de antenas celulares espalhadas pela cidade, os policiais da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, chefiados pelo delegado Marcelo Kozak Bonfim, chegaram a 3 nomes que, segundo o inquérito, são responsáveis pelas mensagens atribuídas ao chefe da Casa Civil, Júnior Gonçalves, que na época tecia uma série de comentários contra deputados e que causou um grande mal-estar entre o Executivo e o Legislativo. Os indiciados são os advogados Lauro Fernandes da Silva Júnior, Luiz Felipe da Silva Andrade e Ulisses Vicente de Oliveira Neto. Segundo o delegado, eles tinham pretensões ao cargo ocupado por Júnior Gonçalves. Quando foi ouvido pela polícia, o advogado Luiz Felipe chegou a afirmar que o telefone dele havia sido clonado. Mas, de acordo com as investigações, a operadora de telefonia negou o clone. O inquérito é sigiloso e foi encaminhado ao Ministério Público para que sejam feitas as denúncias. Em nota, o advogado Luiz Felipe da Silva Andrade disse que nada do que foi divulgado até agora corresponde à verdade ou espelha a conduta do chefe da Casa Civil e que não tem absolutamente nenhuma relação com os fatos narrados do inquérito policial. As informações divulgadas são seletivas e parciais e que o inquérito é falho e contém vícios que maculam a sua validade e rigidez. E que, por coincidência ou não, o chefe da Casa Civil jamais entregou seu telefone para ser periciado, ao contrário do que declarou à imprensa. A nossa produção não conseguiu contato com os outros 2 citados na reportagem. Olha, esse é um outro assunto que é muito complicado. Eu me recordo muito bem quando isso veio à tona. Foi uma bomba. Foi uma bomba. Eu me lembro que eu estava lá no interior do supermercado Irmãos Gonçalves. Me recordo exatamente o lugar onde eu estava, quando o chefe da Casa Civil me ligou, desesperado, de que havia vazado esses supostos diálogos entre ele e uma outra pessoa e que, obviamente, o comprometiam. E ele, o que eu faço? Eu disse, meu Deus do céu, como é que... E é difícil você administrar uma coisa dessa. Difícil. Bom, a partir daquele momento, houve, claro, uma indisposição entre o chefe da Casa Civil, o governador, a esposa do governador, o governo com a Assembleia com o governo, e por aí foi. Foi uma tragédia. O que aconteceu naquele momento foi que o governador, poucas horas depois de passado aquele susto, soltou um áudio dizendo que ele estava fechado com o seu chefe da Casa Civil e, em outras palavras, não acreditava que tivesse sido ele o autor daquele diálogo que se mostrava tendo acontecido via WhatsApp. E aí, imagino eu, que foi um balde de água fria em quem fez aquilo, e eu não estou afirmando que seja esse ou que seja aquele, até porque o advogado Luiz Felipe já está fazendo aí a sua defesa, e obviamente ele vai ter toda a condição de se defender, mas inegavelmente, com aquela posição rápida do governador Marcos Rocha, a coisa esvaziou. Só que o Júnior Gonçalves não pensou dessa forma. E ele me dizia, conversava comigo, dizia, olha, estou indo na delegacia, estou fazendo, porque a gente queria saber das notícias também. E ele não se deu por satisfeito com
o perdão do governador, ou com o governador não acreditar que tivesse sido ele. E entregou o caso à competente equipe do Dr. Samir Abude, diretor-geral da Polícia Civil, que escolheu aí os seus melhores delegados, seus melhores policiais, para irem atrás de tudo que estava acontecendo. E eu sei da competência desse pessoal. A nossa Polícia Civil, eu já disse, eles ganham pouco, mas trabalham muito e são extremamente competentes. Eles olha, um trabalho desse, que é de buscar informações através da rede, isso não é para qualquer um, não. Tem que ser muito bem preparado para isso. Tem que ser muito bem conduzido, muito bem dirigido, para que chegue-se a um final da história. E eu aqui, evidente que tem que parabenizar a polícia se ela tem essa convicção de que está correta. Claro que quem está sendo acusado tem todo o direito de fazer a sua defesa, né? E eu enfim, vamos aguardar os próximos acontecimentos. Acho que não precisava, o doutor Luiz Felipe é uma pessoa que até tenho amizade com ele, o conheço, é uma pessoa que até prova em contrário, até uma pessoa honrada. Se é que ele fez isso efetivamente, e a acusação é esta, né, me surpreende. Agora, o que ele não precisava era dizer, quer dizer, no contra-ataque, mas o chefe da Casa Civil não deu seu telefone para periciar. Quer dizer, acho que não é esse o caso agora. Esquece o chefe da Casa Civil, porque o estrago já foi feito. É um advogado que sabe como fazer a sua defesa, e agora o que ele tem que fazer é desmontar, se é que é possível desmontar, o que a polícia fez. Isso vai agora para o Ministério Público, isso vai agora certamente parar no Judiciário e terá todo o espaço para o contraditório. Mas que, olha, agora é importante a gente dizer, vocês viram como é difícil as pessoas fazerem juízo de valor numa coisa como essa de rede social, que ninguém garante nada? Esse jovem Júnior Gonçalves, que tem mostrado à frente da Casa Civil, primeiro, extrema competência como chefe da Casa Civil, e tenho ouvido por onde quer que eu ando, especialmente dentro do próprio governo e no legislativo, que é onde ele mais se relaciona, e nos poderes. Tem sido elogiado nas suas posições e na sua habilidade em administrar essas questões. E outra, ele foi trucidado por muita gente. Foi trucidado por gente que esperava a queda dele, porque aquela coisa, um cargo como esse, todo mundo quer. E eu vi semblantes se iluminarem quando saiu aquela fofoca, essa fake news. Eu vi semblantes se iluminarem de felicidade. Agora vai cair o garoto. E ele permaneceu firme, dizendo que não era ele o autor disso. E agora está aí, para frustração de alguns, e não é tão pouca gente assim, não, porque, como eu disse, é um cargo estratégico do governo do Estado, mas para frustração dessas pessoas maldosas, mal cheirosas de coração, pobres de espírito, tem que admitir que pode não ser quem está sendo acusado, vamos até, né? Vamos, até para a gente não fazer julgamento precipitado. Deixa a polícia, o acusado e o Ministério Público se entender juntamente com o Judiciário. Agora, olha, gente, não vamos fazer juízo apressado de ninguém, como eu não estou fazendo aqui nem dos acusados. Mas porque a gente pode ser autor de uma grande injustiça. E esse Júnior Gonçalves, nesse episódio, olha, ele quase que teve a sua reputação assassinada. E só não conseguiram, porque ele foi forte e porque o governador Marcos Rocha matou no nascedouro, por acreditar nele, esse início de crise
que se tentou implantar, inclusive dentro do próprio governo. Tinha gente torcendo para que realmente aquelas conversas do WhatsApp fossem verdadeiras. Não vamos também tapar o sol com a peneira. Tinha fogo amigo também.